Vamos lá, pessoal, questão número 5 aí na tela. Diz o seguinte para você, a questão número 5. Um bloco de gelo de massa de 80 gramas encontra-se a menos 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em gelo a 0 graus Celsius. Então vamos lá, as informações que a gente tem desse problema aqui. Primeira informação é a massa. A massa do problema diz que é 80 gramas. Uma outra informação, ela está numa temperatura inicial, aí no caso de menos 40 graus Celsius. E quer que determine a quantidade de calor que você não tem para que esse bloco se transforme totalmente em gelo. Temperatura final a 0 graus Celsius. Então o que acontece? Ela é um sólido, é um gelo, né? Corpo de um bloco de gelo, vamos dizer assim. E no caso, ele quer só que você calcule a quantidade de calor gasta aí. Como a gente não vai ter a mudança de estado da matéria, a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível, ok? Então você vai ter que a quantidade de calor é igual a massa, que é 80, vezes esse C aqui é o calor específico. O calor específico do gelo, vamos colocar aqui, é 0,5 calorias por gramas de graus Celsius. Beleza? Então aqui é 0,5 vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 0, menos a temperatura inicial, que era de menos 40 graus. Então, a quantidade de calor aqui vai ser 80 vezes 0,5 vezes, aqui vai ser o menos, né? Vai virar mais. Então, aqui é 40. Então, que aqui vai ser 80 vezes meio vezes 40. Meio vezes 40 seria 20, ou 80 vezes meio seria 40. 4 vezes 4, 16. Você vai ter aí 1.600 calorias. E aí está a sua questão número 5 concluída. Vamos para a questão número 6. Diz o seguinte para mim. Um bloco de gelo de massa 60 gramas. Então, massa 60 gramas. Encontra-se a menos 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial dela é menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que deve se fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Então, a temperatura final dele vai ser 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Fórmula do calor sensível. Que macete. Beleza? Então, a quantidade de calor aqui vai ser a massa 60 vezes, como a gente está falando de gelo, né? O calor específico do gelo, novamente, vai ser meio. E a variação de temperatura aqui vai ser temperatura final, que é menos 20. Opa, desculpa, 0 menos 20. Já é dando uma escorregada aqui. Tem que ter cuidado aí, valeu, galera? Então, a quantidade de calor aqui vai ser 60 vezes meio. E aqui vai ficar positivo, né? Então, é 20. Então, a sua quantidade de calor aqui vai ser 60 vezes meio, vai ser 30. E 30 vezes 20 vai ser 600. Beleza? Então, a quantidade de calor aí é 600 calorias. Só que o que acontece, pessoal? Tá falando aí que ela quer que isso seja transformado em água. Então, enquanto eu tenho só a temperatura desse gelo sendo mantida no estado sólido, eu tenho um calor sensível, que é isso daqui. Mas a partir do momento que eu mudo, né, do estado sólido para o estado líquido, aí entra o calor latente.
E o calor latente a gente faz pela fórmula do QM vezes L, ou Q mole, né? Então a quantidade de calor aqui seria a massa, que seria 60 gramas, e o calor específico aí, no caso do gelo, quando eu tenho aí mudando, né, o seu estado, né, de líquido para sólido, sólido para líquido, melhor dizendo. Então, quando a gente fala desse calor específico, o calor específico aqui é de 80 calorias por grama em grau Celsius. Então aqui seria 80. Então 60 vezes 80 vai dar 48 com 2 zeros. E você encontrou a quantidade de calor ali para você mudar de sólido para líquido. Só que aqui já foi utilizado 600 também do calor sensível. Então aqui vai ser 4.800 mais 600. Isso vai me dar 5.400 calorias. Tá aí a número 6 para você. Beleza? Vamos lá, galera. Questão número 6. Essa questão ficou faltando aí, valeu, galera, na lista. A gente pulou, começou pela questão 4, por mais que eu tenha anunciado 5, tá? Então, na verdade, a questão 5 é a questão 4, a questão 6 é a questão 5 e essa é a verdadeira questão 6. Diz assim: um bloco de gelo de massa de 80 gramas, então vou botar aqui 80 gramas, encontra-se a menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial aí é de menos 10 graus Celsius. Ele fala o seguinte: determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Então, o que acontece? Ele é um gelo, tá, um sólido, e eu quero ele no estado líquido. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o calor sensível. O que seria esse calor sensível? Ele é gelo, tá como gelo, menos 10 graus Celsius, ele se mantém como gelo até 0 graus Celsius. Então, para eu saber qual a quantidade de calor que foi utilizada para que ele se mantivesse como gelo, eu vou utilizar a fórmula do Q macete. Tá aí, fórmula do calor sensível. E aí essa quantidade de calor é a massa, que é 80, vezes o calor específico do gelo. A gente já viu que é 0,5, vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura final, nesse caso, seria menos 10, certo? Seria aí, no caso, 0, que é a temperatura final, menos 10. Por que seria esse 0 aqui? É porque seria a temperatura com a qual o gelo se transformaria aí em água, beleza? Então, a temperatura final nesse intervalo aqui, valeu, gente? Vou botar aqui gelo. Era um gelo ainda. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 80 vezes meio, que seria 40, né? Menos com menos aqui daria mais, isso aqui seria 10. Então, essa quantidade de calor aqui seria de 400 calorias. Beleza, gente? Então, 400, porque 80 vezes 10 já dá 800, dividido por meio, vai dar 400. Então, galera, o que acontece? A gente acabou de descobrir aqui a quantidade de calor utilizada para que esse sólido, né, esse gelo, continuasse com o gelo. Aí o que acontece? Chegou lá com 0 grau, ele vai mudar. Ele vai mudar de estado, no caso, né? De gelo, ele vai virar água, que é líquido. Então, houve a mudança no estado físico da matéria. Então, a gente vai
utilizar a fórmula do calor latente, que nesse caso seria o Q igual a massa dada, que é 80 gramas, então vou botar aqui 80, vezes o calor latente de fusão, né, que nesse caso aqui seria 80. Beleza? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 6.400 calorias. Então, o que a gente tem? Temos aqui uma pedra de gelo que se transformou em água. E o que acontece? Essa água aqui agora, ela vai ser aquecida. Ela não vai mudar o estado físico dela. O que vai acontecer? Ela se tornou água, só que eu quero quando ela se tornou água a quantos graus? 100 graus Celsius. Então, você vai utilizar de novo o calor sensível aqui, onde a massa vai valer 80, o calor específico da água aqui vai ser 1, beleza? A gente já viu isso aí no nosso problema. E aqui você vai ter temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 0. Então, você vai ter 80 vezes 100. Nesse caso aqui, você vai ter o valor aí de 8.000 calorias. Beleza. O que você conseguiu encontrar com isso daqui? Você conseguiu fazer todas essas mudanças aí de escala. Você vai somar agora esses valores. 400 foi a primeira energia gasta ali. 6.400 mais 8.000. Então, a quantidade de calor específico aí para você converter essas 80 gramas de gelo em água a 100 graus vai ser de 14.800 calorias. Então, aí, galera, essa é a questão 6. E aí a gente está finalizando essa lista. A gente vai para a segunda parte das nossas listas com as questões de 7 a 10. Espero que você tenha gostado aí. Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Tchau.